Eu espero que você esteja bem. Estamos começando o programa em até 10 minutos com a barbearia do Lalá, 15º programa. Somos do Alto da Conquista, o bairro mais lindo de Olinda, estado de Pernambuco. Qual é o país, Paulo? Brasil. Brasil, ele aceitou que é estado do Brasil, Estamos nas plataformas digitais, YouTube. Inscreva, dê o like, ative o sininho, Facebook do Lalá, Verivaldo Alves dos Santos. E a entrevista com o professor Alcides. Professor Alcides, já parceiro do programa, também um dos nossos colaboradores, licenciado em História pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, a FUNESO, né, Cidinho? Isso. Especialista em História da África pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, que é a FUNESO. Hoje ele está licenciando, né? Em filosofia. Isso, pela Uninter. Estuda filosofia hoje na Uninter. Atuou em redes particulares, redes municipais do Recife, e hoje exerce a profissão de professor na rede estadual de Pernambuco. Hoje estamos começando a falar sobre a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, irmão William, está sendo comemorado a Reforma Protestante. O nosso professor aqui veio falar hoje, certo? Antes de começar, vamos brindar. Tá, pega o dele aí. Vamos lá? Pessoal, se está Amizade. Aquela A outra aqui? Aquela ali tem bônus. Isso, né? A Bete Eu Shalom? não sabia, não. Ela está aprendendo agora. Vamos lá, professor. Considerações iniciais. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Agradeço mais uma vez o convite de toda a equipe do programa em até 10 minutos para nós estarmos aqui mais uma vez comentando um pouquinho sobre um dos temas muito relevantes, né, na história da humanidade, que é a Reforma Protestante. 31 de outubro, como foi falado, celebra-se o dia da Reforma Protestante. Geralmente, as pessoas lembram de 31 de outubro como o dia das bruxas ou Halloween, né? Mas para os evangélicos, para os protestantes, por assim dizer, 31 de outubro não é dia das bruxas nem Halloween, é o dia da Reforma Protestante. Qual era o cenário religioso que antecedeu essa reforma, professor? É uma pergunta bastante pertinente, né? Primeiramente, temos que entender que a Reforma Protestante foi um movimento religioso que dividiu o cristianismo em duas alas distintas, fazendo nascer protestantes e católicos. Bom, só que para entendermos como se deu a Reforma Protestante, se faz necessário, primeiramente, entendermos o significado de alguns termos, que às vezes é bastante falado, mas é pouco compreendido. E às vezes as pessoas usam como sinônimo, quando na verdade não é. Temos que entender primeiramente que religião, igreja e denominação são expressões completamente diferentes. Quando nós falamos de religião, cujo termo vem do latim religare, que significa religação, nós estamos falando do meio do homem se relacionar, se religar com Deus. E quando nós falamos de religião, estamos falando do cristianismo. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um conjunto de fiéis que professa Jesus Cristo como Salvador e obedece os seus mandamentos. Consequentemente, denominação, na verdade, cuja expressão significa o ato ou efeito de denominar, nomear coisas ou pessoas, nós estamos falando de uma institucionalização da religião. Quando você fala que grupos de fiéis em determinados lugares, eles passam a ser conhecidos como batistas, presbiterianos, assembleianos, etc. e tal, certo? Só que nós temos aí um longo caminho desde o início do cristianismo até a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela ocorre
no dia 31 de outubro de 1517. E nós temos aí pelo menos 16 séculos de história do cristianismo até nós chegarmos à Reforma Protestante. E dentro desses 16 séculos de história do cristianismo, nós temos aí uma infinidade de acontecimentos envolvendo o cristianismo. Primeiro, o cristianismo ele nasce no século I, é a religião fundada por Jesus Cristo, e que os seus apóstolos dão continuidade a esse movimento religioso, por assim dizer. O cristianismo nasce como uma seita judaica, é considerado como uma seita, e que durante os seus primeiros séculos de existência, do século I até o século IV, o cristianismo vai ser uma religião duramente perseguida e combatida pelo Império Romano. São aí 4 séculos de perseguição, onde vários cristãos vão ser martirizados. E o que é que ocorre? Até que no comecinho do século IV, mais precisamente no ano 313 d.C., o imperador Constantino, após se converter ao cristianismo, ele vai conceder liberdade de culto aos cristãos através do Edito de Milão. Algumas pessoas, erroneamente, chegam a dizer que Constantino, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Na verdade, Constantino, ele não transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano, não. Ele simplesmente, através desse decreto, ele encerra, ele põe fim às perseguições contra o cristianismo. Quem vai transformar o cristianismo na religião oficial do Império Romano é um imperador romano chamado de Justiniano. E ele faz isso no ano 390, através de um decreto conhecido como o Edito de Tessalônica. Tá certo? Só que, no século V, o Império Romano, que tinha se tornado cristão, e todos os cidadãos romanos, todos os habitantes do Império Romano, todos aqueles que estavam ali nos limites do Império Romano, eles tiveram que se tornar cristãos, ou seja, foram obrigados a aderir ao cristianismo, porque o cristianismo agora era a religião oficial do Império Romano. E no finalzinho do século V, exatamente no ano 476, o Império Romano, ele tem fim, ocorre a chamada queda do Império Romano. E quando esse Império Romano ele tem fim, todas as instituições existentes que pertenciam ao Império Romano, elas cessaram. A única instituição que subsistiu à queda do Império Romano foi o cristianismo. E o que é que vai ocorrer? O espaço que fora deixado pelo Império Romano, que teve fim por conta das chamadas invasões bárbaras, vários povos que chegaram na Europa naquele momento e que passaram a ser apelidados de povos bárbaros porque não falavam o latim e nem adotavam a cultura romana. O que é que ocorre? Eles passaram a ser cristianizados, eles passaram a ser convertidos através do cristianismo, através da religião cristã. E o que é que ocorre? Essa lacuna ali naquele espaço vai ser ocupada pelo cristianismo. E o papel de construir uma nova sociedade, agora uma sociedade que vai ser construída agora sobre os valores cristãos, foi construída através, na verdade, do trabalho efetuado pelo cristianismo. E aqueles povos considerados bárbaros, eles passaram a ser pacificados ao se converterem ao cristianismo. Só que nós temos um detalhe interessante, que
O cristianismo, ao ser essa instituição que subsistiu até do Império Romano, e a se tornar a instituição mais importante da Europa, ela passa naquele momento a monopolizar o poder espiritual e o poder temporal. Ela tinha muita influência, muito poder, tanto por ser considerada a representante de Deus na Terra, a mediadora entre Deus e o homem, quanto, ao mesmo momento, ela influenciar governos, ela ter o respeito de governantes. E o que é que ocorre? Com essa influência, esse poder que a cristandade tem, ela vai enriquecer muito, porque as pessoas reverenciavam o cristianismo, a cristandade. E ao reverenciar, muitas pessoas faziam grandes doações à Igreja Católica, como se denominou chamar naquele momento o cristianismo. Tá certo? O que é que ocorre? As pessoas fazem doação de terra, doação em dinheiro, doação em pertences, e essa igreja ela vai enriquecer, vai se tornar muito poderosa. Ao mesmo tempo em que ela se torna poderosa, que ela se torna mais influente, ela se corrompe, ela muda, ela começa agora a sofrer várias mudanças, mudanças doutrinárias, mudanças moral, mudança ética, ela muda demais. Nesse período aí, professor, a igreja, o cristianismo aí já se torna a primeira religião do mundo, já? Ficou ligado? Ou não? O cristianismo, na verdade, ele não é a primeira religião do mundo, por assim dizer. A primeira religião, uma das religiões mais antigas, você tem várias religiões antigas no mundo. Mas eu estou falando assim, em quantidade, não é em tempo. Esse período aqui, se eu falar que eu continuo isso, ela está no situação do monopólio, né? Assim, pelo que o senhor está dizendo a gente, né? Cresceu muito por pessoas, bens. Na verdade, todos os habitantes do Império Romano eram cristãos, pelo menos cristãos nominais. Tá certo? Embora a maioria deles não tivesse passado por uma conversão genuína, não tivesse mudado de vida. Algumas pessoas professavam o paganismo e, por conveniência, eles tinham que aderir ao cristianismo, porque era a religião oficial do Império Romano, e continuavam no paganismo. Continuavam adorando os seus ídolos, continuavam queimando seus incensos lá a outros deuses, e assim vai. Continuavam, na maioria das vezes, com determinadas práticas. Tá certo? E isso aí, posteriormente, vai se tornar um grande problema para o cristianismo. Só que, como você perguntou, e a quantidade de pessoas que você tem no cristianismo naquele momento. Se você pensa que o Império Romano, ele, no ápice da sua expansão, ele se estendia da Península Ibérica, passando ali pelo Egito, Mesopotâmia, e indo até ali, mais ou menos ali o norte da África, você tem um império imenso. Todos os povos ali, ao redor do mar Mediterrâneo, foram conquistados pelo Império Romano, de tal forma que os romanos consideravam o mar Mediterrâneo como uma piscininha da sua casa, a piscininha lá do seu quintal. E eles diziam o seguinte: Mare Nostrum, nosso mar, o Mediterrâneo nos pertence. Pense a quantidade de povos, de pessoas que existiam ali, e, pelo menos nominalmente, esses milhões de pessoas que existiam ali, eles eram cristãos nominais. Mas voltando para a questão das mudanças que ocorrem no cristianismo, quando ele enriquece, quando ele passa a ter muitas propriedades, muitos bens, passa, na verdade, a possuir
cerca de 30% de todas as terras cultiváveis da Europa, numa época em que terras era dinheiro, era prestígio, era poder. Porque durante a Idade Média, pelo menos ali, boa parte da Idade Média, você vai ter ali um sistema político, social e econômico em vigor, que é o feudalismo, e que, durante o regime feudal, terra era poder, prestígio, riqueza. E quem tinha muito poder, tinha muita riqueza. E como a Igreja Católica era a maior senhora feudal de toda a Europa, ela tinha muito poder. Só que essa riqueza, esse poder, essa influência, como nós falamos, trouxe vários problemas para a igreja. Ou seja, fazendo ela se corromper doutrinariamente, porque vai se afastar dos ensinamentos que foi ensinado por Jesus Cristo, depois por seus apóstolos, tá certo? Ela vai também se afastar, além da doutrina, da sua pureza, porque várias práticas contrárias à Escritura Sagrada, contrária à santidade, contrária aos mandamentos de Deus, vem entrar ali dentro da igreja, tá certo? Você tem ali pelo menos a criação, de vários dogmas estranhos às Escrituras, como você tem ali a adoração a santos, você tem ali a adoração a anjos, e você tem a própria adoração à Virgem Maria, tá certo? Que são dogmas contrários ao Novo Testamento, certo? Ao mesmo tempo, você vai ver ali também que a igreja, ela passa a vender cargos eclesiásticos, é a chamada simonia. Como é que você vai entender essa questão? Você tem ali que muitos nobres, que não eram filhos primogênitos, porque, segundo os costumes medievais, se um nobre ele tinha vários filhos, somente o filho mais velho, chamado primogênito, ele tinha direito à herança, tinha direito a suceder o pai. O secogênito, o terçogênito, 10 filhos, se ele tivesse, teria que arrumar outro meio de vida, tá certo? E um dos meios de vida que eles encontravam era entrar para a igreja. E o que é que ocorre? Muitas vezes através da compra de cargos eclesiásticos. É o que ocorria mais comumente. E essas pessoas que muitas vezes eles compravam cargos eclesiásticos, eles não eram pessoas devotadas, não eram pessoas preparadas para exercer o ofício clerical, o sacerdócio, certo? Aí você também tem outras mudanças ocorridas na igreja nesse período, que é a própria venda de indulgências, que é contrário aos ensinamentos do Novo Testamento, tá certo? Essa questão da própria venda de indulgência. E o que é que ocorre? A igreja, ela vai se envolver também em várias polêmicas durante a Idade Média. Entre as polêmicas que ela vai se envolver, você vai ter aí, pelo menos, a questão das cruzadas. Ali por volta do século XI, ela vai organizar expedições militares para ir ao Oriente, resgatar a Terra Santa do domínio dos muçulmanos. Na verdade, era um grupo armados que iam lá ao Oriente lutar, guerrear em busca de um pedaço de terra. Em nome de Deus, né? São as chamadas Guerras Santas, né? Você tem também a própria Inquisição, no século XIII, ali, que vai ser criada, os tribunais inquisitoriais, que vão ali naquele momento perseguir, julgar, punir aqueles que eram considerados como hereges, como bruxos, como opositores da igreja.
toda essa mudança que vai ocorrendo ali dentro da igreja vai suscitar vários movimentos de contestação à igreja. Vários movimentos não vão concordar com aquela mudança que ocorreu no cristianismo. Eles vão olhar que aquela pureza que havia no princípio vai estar toda mudada. A igreja ela mudou, né? No caso assim, ou foi mudando, né? Não foi de uma hora para outra. O senhor está falando aí de mais ou menos aí de 1 a 4 séculos, né? De 1 a 4 séculos e até mais, até o 11º. E é onde entra os pré-reformadores, não é isso? Nós temos aí pelo menos 16 séculos de cristianismo, como nós falamos. Século I surge o cristianismo. Século I ao século IV você tem as perseguições do Império Romano contra o cristianismo. Aí você tem no finalzinho do século IV ali, o cristianismo se tornando a religião oficial do Império Romano. Você tem no século V o cristianismo se tornando ali a instituição mais importante da Europa, tá certo? A partir do 4º século. E ali, a partir ali desse momento que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, é que você tem ali várias mudanças, né? E o senhor que falou. Mudanças com relação à pureza da igreja, mudanças dogmáticas, tá certo? E várias outras mudanças. Você vai ter aí mudanças teológicas, você vai ter aí a proibição da leitura da própria Bíblia para os fiéis. A Bíblia ficou só para o clero, no caso. Isso, no ano 1139, você tem aí a proibição da leitura da Bíblia para os leigos. A igreja ela passa a alegar que os leigos, para as pessoas que não fossem sacerdotes da igreja, não tinham condição de ler e interpretar a Bíblia, e, portanto, eles não poderiam ler. Certo. E aí entra os pré-reformadores? Na verdade, aí entram alguns movimentos que vão contestar, que na verdade são, primeiro, as ordens religiosas. Certo. Você tem que, como a igreja ela muda, dizemos assim, você tem um cristianismo, né, corrompido, tá certo? Com cheio de invencionices, muito distante do cristianismo, daquela religião primitiva fundada por Jesus Cristo. E o que é que ocorre? Alguns grupos de fiéis, de devotos, eles vão começar se afastando ali daquela área de atuação da igreja, eles vão procurar viver em áreas remotas, distante dos pecados, dos males, dos crimes cometidos ali pelo cristianismo. Esse grupo de pessoas que vão se afastando vão passar a ser conhecidos como monges, tá certo? E eles vão fundar várias ordens religiosas. A ordem beneditina, a ordem augustiniana, a ordem franciscana e várias outras ordens vão surgindo nesse momento. A própria postura desses monges de se afastarem ali do seio da sociedade, onde os padres já estavam ali, né, pregando, tal, e ir para um lugar afastado onde eles poderiam viver uma vida mais de pureza, era, na verdade, uma postura de protesto contra aquilo que ocorria no seio da igreja. Ao mesmo tempo, você vai ter aí movimentos que vão contestar algumas invenções da igreja, como adoração a santos, a imagem de escultura. Você vai ter ali no século VIII, você vai ter ali um movimento chamado movimento iconoclasta, a iconoclastia, que esse termo vem de ícone, que se referia a imagem. Esse movimento, na verdade, ficou conhecido como os quebradores, os destruidores de imagens de santos. Por quê? Eles consideravam que você venerar a imagem, você adorar a imagem, era você cometer idolatria. Esse movimento surge ali no Oriente. Eram os cristãos orientais que eles começam a contestar.
eles vão dizer que você adorar a imagem, na verdade, ia de encontro àquilo que a Bíblia dizia, os mandamentos, principalmente a Êxodo, capítulo 20, e outras partes da Bíblia que proibiam esse tipo de prática. E eles vão ali começar a destruir, a quebrar as imagens de escultura. E o que é que acontece? Isso aí vai fazer com que ocorra um concílio, chamado Concílio de Nicéia. E nesse concílio aí, vai ser resolvido que a adoração à imagem de escultura deveria ser proibida. Só que lá na frente vai se levantar um imperador que vai autorizar novamente essa adoração à imagem de escultura, porque quem convocou o concílio foi o imperador. E lá foi decidido que era proibido. Lá na frente, outro imperador, o que é que vai fazer? Ele vai autorizar novamente essa adoração às imagens. Aí você tem depois os chamados pré-reformadores, que vão aí se levantar para contestar essas práticas antibíblicas que estavam ali no seio da Igreja Católica, certo? Você tem ali pelo menos um cidadão chamado Pedro Valdo, ali no século XII. Ele era um grande comerciante e disse que ele lendo o Novo Testamento, ele vai encontrar aquela passagem do jovem rico, que Jesus chama ele para segui-lo, e o que é que faz? Exige dele que dê os seus bens e o siga. E ele olhando, ele vai dizer, Jesus, ele manda o camarada dar riqueza. Por que a igreja é tão rica? Por que a igreja é tão poderosa? Porque a igreja tem tudo bem, e muita gente passa fome, passa necessidade. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai dar a casa para sua esposa, ele vai colocar suas filhas no convento, e ele vai dar os seus bens aos pobres, e vai passar a pregar uma vida de pobreza. Pedro Valdo vai pegar parte dos seus recursos e vai encomendar uma tradução de partes do Novo Testamento para o francês. E aí, ele e seus seguidores, que ele vai juntar várias pessoas ao seu redor, vão sair ali pela França, pregando uma vida de pobreza. Já no século XIII, você vai ter ali pelo menos John Wycliffe, que vai também contestar várias práticas da igreja, e ele vai passar a ser perseguido por conta disso aí, porque ele começaram a pregar o comportamento da igreja contra a doutrina da igreja católica. Depois de John Wycliffe, você vai ter também o próprio John Hus, que vai se levantar e vai começar a pregar e contestar alguns erros da igreja. E o que é que ocorre? John Hus, ele vai ser morto queimado na fogueira. Ele vai ser condenado como herege pela Inquisição. Só que antes da sua morte, ele vai profetizar, dizendo que 100 anos depois da sua morte, nasceria o qual a igreja não poderia matar. É famosa uma frase dele que ele diz assim: estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, e esse vocês não poderão matar. Bom, aí no caso agora são os prés, aí quais foi o papel, né, dos reformadores que eles exercem nesse movimento religioso, né? Onde é que eles vão entrar agora? Como nós falamos, diante das mudanças ocorridas no seio da cristandade, vários movimentos tentaram mudar o cristianismo, mudar a igreja, fazer com que ela voltasse às suas origens, aos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, a sua pureza
original. E o que é que ocorre? Alguns desses movimentos foram perseguidos, outros foram controlados, homens que se levantaram erguendo sua voz contra os crimes, pecados cometidos pela cristandade, eles foram perseguidos ou até silenciados, e os reformadores, que assim ficaram conhecidos, eles, na verdade, eles vão realizar o que homens anteriores a eles tentaram fazer e não conseguiram. Eles vão, na verdade, ter um papel de arautos de Deus, fazendo com que o cristianismo voltasse às Escrituras, aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, voltasse ao Evangelho puro e mudasse de postura com relação ao pecado. E quando nós falamos da Reforma Protestante, nós estamos falando de um movimento religioso que se dá em 3 fases distintas. Você tem aí a chamada Reforma Luterana, que ocorre em 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero. Ele é o reformador mais importante. Você vai ter aí a Reforma Calvinista, que ocorre na Suíça com João Calvino, em 1536. E você vai ter aí a chamada Reforma Anglicana, que ocorre na Inglaterra com o rei Henrique VIII, em 1534. O que é que ocorre? O marco da Reforma Protestante, na verdade, as 95 teses de Lutero. O que é que Lutero vai fazer? Ele vai contestar todos os crimes, todos os pecados cometidos pela cristandade, através de 95 proposições que são afixados na porta da igreja de Wittenberg, ali na Alemanha. Lutero, ele vai ter um papel importante, porque ele vai colocar a Bíblia na mão do povo. Ele vai fazer as pessoas voltarem às Escrituras sagradas. Lutero, ele vai sintetizar as Escrituras, o relacionamento do homem com Deus, em 4 pontos principais, que são chamados de solas. São as solas de Lutero. Você teria chamada sola Escritura, sola Christus, sola Gratia, sola Fides. Ou seja, essas 4 solas de Lutero são as seguintes. A sola Escritura, Lutero está dizendo o seguinte: apenas as Escrituras. Nada pode ser colocado acima das Escrituras. As Escrituras são a única regra de fé e de prática. As Escrituras mostram tudo aquilo que o homem precisa saber para se relacionar com Deus. Sola Christus, Lutero está dizendo o seguinte: apenas Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só Jesus pode conduzir o homem a Deus. Aí ele vem com sola gratia. Só a graça de Deus é que faz o homem ser aceito por Deus através de Jesus Cristo. E sola fides, o homem, para receber a graça de Deus, ele recebe apenas através da fé e não por meio dos sacramentos, como era pregado pela Igreja Católica. Aí, o que é que Lutero faz? Lutero, na verdade, ele faz uma grande revolução espiritual, reconduzindo a cristandade a Deus, as Escrituras Sagradas. Já no movimento, ou na chamada Reforma Calvinista, João Calvino ele vai fazer o seguinte: nós já colocamos a Bíblia na mão do povo, nós já temos as Escrituras que durante séculos
o povo foi proibido de ter acesso a ela, nós podemos, através dessas escrituras, melhorar o relacionamento do povo. Se a reforma ela foi boa, mas nós podemos melhorar mais. A reforma calvinista é uma tentativa, na verdade, de reformar a reforma. E os vários grupos que vão surgir ali da reforma calvinista vão ficar conhecidos como reformados. Primo. Os reformados. Tá certo? Só que a grande obra de Calvino é a chamada As Institutas. É a sua obra magna. Um conjunto de escritos que ele vai procurar sistematizar a sua compreensão das Escrituras. Aquilo que ele acredita ser necessário para a salvação humana. Ó, se Lutero via a fé como o único requisito necessário para a salvação humana, Calvino, na verdade, ele vai ver a graça como o meio único para a salvação humana. Ou seja, ele vai sintetizar as Escrituras na sua chamada telipe, os chamados 5 pontos calvinistas. Ele vai criar 5 pontos, através da sua chamada doutrina da graça, que ele vai procurar mostrar como as pessoas poderiam ser salvas. E nesse seu telipe você tem o seguinte: o T significa total depravação humana. Ele vai dizer que o pecado de Adão tornou o homem tão pecador de tal forma que nada que ele faça pode conduzi-lo à salvação. Aí ele vai dizer o seguinte: eleição incondicional, ou seja, ele vai dizer o seguinte, que é Deus quem escolhe aqueles que vão ser salvos. Independente do homem atentar querer ou não, é Deus que vai escolher. Aí ele vai dizer o seguinte: o L, ele vai dizer que há uma limitação da redenção. Ou seja, Calvino ele vai dizer que a morte de Jesus não foi para salvar o mundo, não foi para salvar toda a humanidade. A morte de Jesus foi só por alguns eleitos, algumas pessoas escolhidas por Deus. Tá certo? E o I, ele vai dizer o seguinte: a irresistibilidade da graça. Aquele que Deus escolheu salvar, de forma alguma pode resistir à salvação. E o P, ele vai dizer o seguinte, que é perseverança. Uma vez a pessoa salva para sempre. A pessoa não poderá perder a salvação. Ou seja, a compreensão de Calvino das Escrituras, a forma que ele procura sistematizar as Escrituras, difere muito de Lutero e vai entrar em choque. Por quê? Lutero vai dizer o seguinte, que a pessoa é salva pela fé, livre arbítrio. Calvino vai dizer o seguinte: é pela graça de Deus, predestinação. Algumas pessoas foram predestinadas antes de todas as coisas já para a salvação. E a reforma anglicana, o rei Henrique VIII, na verdade, foi uma jogada política que ele queria criar uma igreja nacional. E para isso, ele aproveita a ocasião em que o Papa nega para ele o divórcio, porque ele queria um filho homem, e na verdade ele vai querer reduzir a influência do catolicismo sobre o seu país, e através do ato de supremacia ele vai se tornar rei da Inglaterra e chefe da igreja, tá certo? Na verdade, fazendo com que o Papa deixasse de mandar nos fiéis do seu país. Então, quais são as mudanças ocorridas
contar um exemplo, né? Qual foi o legado deixado por essa reforma? O que, é que a gente pode, aos dias atuais, o que, é que a gente ganhou com isso? A humanidade, todos nós. Essa pergunta é bastante pertinente também, porque a reforma protestante deixou um legado muito importante para a humanidade, para o mundo ocidental, não apenas no aspecto religioso, mas também no aspecto educacional, político, econômico. As pessoas costumam ver a reforma protestante apenas no seu ponto de vista negativo, de forma negativa, dizendo que a reforma não trouxe nada de bom para a humanidade, apenas problemas, males, etc. Como todo e qualquer evento que ocorreu na história da humanidade, a reforma protestante teve seus pontos negativos, certo? Como também a Revolução Francesa teve. A Revolução Francesa pegou ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que terminou em ditadura, em massacre, em Napoleão Bonaparte dando um golpe e tentando conquistar toda a Europa. Pessoas que se opuseram à Revolução Francesa, elas na verdade foram mortas. Milhares de pessoas morreram na guilhotina naquele momento. E outros eventos, se nós pudéssemos falar, também tiveram seus pontos negativos. E a reforma protestante não seria exceção à regra. Os pontos negativos da reforma protestante, na verdade, foram os conflitos que foram gerados entre protestantes e protestantes. Os protestantes, eles, em alguns momentos, não chegaram a um consenso sobre a interpretação das Escrituras, em matéria teológica. E essas divergências teológicas acabaram levando a conflito entre eles. Você teve ali que eles divergiram em vários pontos, até mesmo sobre a Santa Ceia, eles chegaram a divergir, e isso aí gerou conflitos e mortes. Você teve aí sobre a questão do batismo. Você tem aí a questão do batismo, que um movimento saído da reforma, chamado de anabatistas, eles não aceitam o batismo infantil que vinha sendo praticado pela Igreja Católica há séculos. E eles vão dizer que aquelas pessoas que foram batizadas quando era criança têm que ser rebatizadas, porque aquele batismo não foi válido. O batismo válido é o batismo por emersão, um batismo na idade adulta, quando a pessoa tem na verdade, a consciência de escolher entre o bem e o mal. E essa divergência vai levar também à perseguição de protestantes por protestantes até a morte. Certo? E você tem também as guerras religiosas que vão ocorrer aí entre católicos e protestantes, que vão durar pelo menos 2 séculos, tá certo? Países protestantes lutando contra países católicos, tá certo? Por quê? País católico quer impor o catolicismo a todos os seus súditos. Isso muitas vezes gerou uma guerra. Países protestantes, quando o rei se convertia, tentavam impor o protestantismo a seus súditos, isso aí gerou guerra. Mas um ponto positivo, professor. E muitas vezes, vamos chegar lá no ponto positivo, e muitas vezes, o que ocorre? País protestante tentava entrar em guerra com um país católico, e vice-versa, certo? Só que os pontos positivos da reforma, você vai ter aí que a Igreja Católica, ela perdeu o monopólio em matéria de Deus. A Igreja pregava que Deus só podia ser encontrado ali dentro da Igreja Católica, através dos sacramentos ministrados pela Igreja, e que não havia salvação fora da Santa Igreja Católica. E o que ocorre? Com a reforma protestante, você vai encontrar Deus em qualquer lugar. Você vai encontrar Deus no movimento batista, presbiteriano, luterano, pietista, puritano,
Você tem várias formas de chegar a Deus. E não exclusivamente através daquilo ali, pelos sacramentos e por meio de uma quantia de dinheiro, pagando perdão de pecados. Tá certo? Então Deus, ele não estava limitado a um grupo, a uma religião, a só um pensamento. Né? Isso é o primeiro assim, benefício, o monopólio de Deus. Deus não está monopolizado. E outro benefício. Como nós vemos no dia de hoje, né? Alguns grupos religiosos, né? Protestantes ou até católicos, querem monopolizar Deus. Deus é da Assembleia de Deus, Deus é da Batista Presbiteriana. Não. Deus pode ser encontrado no relacionamento do homem com ele, seja na Batista, na Presbiteriana ou na Assembleia de Deus. Tá certo? Pode ser encontrado dessa forma. Segundo ponto positivo é que os clérigos, eles não mais passam a ser os doutores em matéria de Bíblia. A Bíblia é só para o clérigo. Somente quem pode ler a Bíblia, quem pode interpretar a Bíblia, são os padres, os sacerdotes da igreja. Não. A reforma fez com que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia, pudessem ler a Bíblia. Informação. Pudesse ter um exemplar da Bíblia. Tá certo? E, melhor de tudo, no seu próprio idioma. Porque as Bíblias disponíveis anteriormente eram em latim, o idioma oficial da Igreja Católica. Certo? Tem outra coisa que a gente pode agregar? O terceiro ponto, né, positivo é que vai haver um aumento muito grande na escolarização, na alfabetização das pessoas. Porque protestantismo não combina com analfabetismo, não combina com falta de conhecimento. Quem quer deixar as pessoas analfabetas, desinformadas, sem conhecimento para poder controlar, dominar, foi o catolicismo. Esse negócio de dizer que um protestante não pode estudar, buscar conhecimento, se formar, etc., não combina com o protestante, não. Tá certo? Combina com o catolicismo, não é com o protestantismo de forma alguma. O que acontece? A reforma vai incentivar o conhecimento, o estudo, a busca, a alfabetização. E as pessoas querendo conhecer, ler, buscar a Bíblia, vão procurar aprender a ler, a escrever. Sabe? Isso vai ser muito importante. E os países protestantes, eles vão erradicar bastante o nível de analfabetismo. Certo? A informação melhorou, né? Melhorou muito. Melhorou muito. E você vai ter também, ponto positivo, um desenvolvimento econômico grande. Porque se você ler um livro do sociólogo Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas, através da sua ética protestante, aquelas pessoas que serviam a Deus, eles vão querer glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Se uma pessoa trabalha, ele vai querer trabalhar da melhor forma possível, vai querer produzir muito mais, vai querer ser o melhor trabalhador. Por quê? Ele acredita que ele pode glorificar o nome de Deus através do seu trabalho. Tá certo? E o que é que vai acontecer? Ele vai procurar ser um trabalhador honesto, produtivo, e isso vai fazer com que os países protestantes eles se desenvolvam muito mais. Ao contrário dos países católicos. Tá certo? Há até uma discussão aqui no Brasil, se nós tivéssemos ficado sobre a bandeira da Holanda, nós seríamos um país, né, mais desenvolvido do que sobre a bandeira de Portugal. Isso aí é uma discussão que tem aí no meio acadêmico, né? Porque por conta aí dessa questão. E você tem também outro ponto positivo em matéria de política. Você tem que os reformadores, os fiéis saídos da reforma,
eles vão ser contrário a esse apadrinhamento do Estado para com a igreja. Essa ligação entre igreja e Estado, essa união entre igreja e Estado, eles vão ser contrário. Um grupo chamado de anabatistas, na verdade, esses anabatistas, eles vão pregar a separação entre igreja e Estado. A reforma protestante também vai trazer outro ponto positivo, que é a liberdade de expressão. O direito de você contestar, de você se expressar livremente, você livremente poder expressar suas ideias. Isso é herança também da reforma protestante. Até o próprio combate à escravidão vai ser uma herança da reforma protestante, que é um legado extremamente importante para o mundo ocidental. Isso aí a gente pode falar nas próximas aulas, próxima situação que a gente falar sobre a reforma protestante, né? Mas, de conta, a gente falou dos 6 pontos positivos que trouxe, não só para a área religiosa, mas também para a humanidade. A humanidade ficou mais informada, a humanidade teve acesso a um livro erudito, o livro mais erudito do mundo, que é a Bíblia, e tivemos mais liberdade de expressão. Professor, o senhor pode agradecer, por gentileza? Agradeço mais uma vez o convite para participar do programa e, em outra ocasião, estamos à disposição do programa. E expandir mais ainda, né, esse trabalho. E aí, Paulo, vai agradecer, Paulo? Vou agradecer e vou perguntar para o senhor. O senhor, quando o senhor está na aula, o senhor pratica os alunos? Sempre. Sempre, né? Com certeza. Acontece que não. Sempre uma aula.